Benedito Mariano, antes de entrarmos propriamente no tema, a gente gosta de conhecer um pouco mais os nossos entrevistados e como que você chegou a cumprir, está nesse papel hoje de defesa dos direitos humanos, estando nessa oportunidade como secretário de Segurança Cidadã em Diadema. Conta para nós, por favor, qual foi a sua trajetória e como que você, então, despertou para essa defesa dos direitos humanos e essa atuação nesse campo, numa perspectiva realmente emancipatória e de proteção da sociedade, principalmente daqueles que são os mais excluídos. Conta para nós. Contigo, Mariano. Ok, bom, como você disse, hoje eu estou secretário de Segurança Cidadã em Diadema, fui secretário também municipal de segurança em Osasco, São Bernardo do Campo e 2 vezes na capital de São Paulo. E a minha militância foi em entidades de direitos humanos. Eu fui presidente do Centro de Defesa de Direitos Humanos de Osasco, de 1980 a 82. O Centro de Defesa de Direitos Humanos de Osasco foi o segundo do país. Aí, em 1983, eu fui convidado para a diretoria do Centro Santo Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo. E fiquei lá até 1995. Tive o prazer de conviver e aprender com Dom Paulo Evaristo Arnes. Eu diria que o pouco que eu sei na área de direitos humanos, de segurança pública, eu aprendi lá na Arquidiocese de São Paulo. Foi a partir da Arquidiocese de São Paulo, numa entidade de direitos humanos, que eu fui indicado pela Comissão Justiça e Paz de São Paulo ao então governador Mário Covas para a ouvidoria da Polícia de São Paulo. Eu fui o primeiro ouvidor de polícia do país. Fiquei na ouvidoria da polícia por 7 anos, de 1995 a 2000, na gestão do governador Mário Covas, e voltei em 2018, fui nomeado pelo hoje pré-candidato a vice-presidente da República na chapa com o presidente Lula, Geraldo Alckmin. E o governador que saiu recentemente não me reconduziu, eu fui indicado por unanimidade pelo Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana, fiquei em primeiro na lista tríplice, mas não fui reconduzido, ele preferiu escolher o terceiro colocado. Eu fui o primeiro ouvidor que não foi reconduzido estando no cargo. Então, e fui fundador do Movimento Nacional de Direitos Humanos, também no início da década de 80, junto com Dermir Azevedo, que faleceu recentemente, Pedro Wilson, de Goiás, Leonardo Boff e tantos outros companheiros e companheiras. Então, a minha história na segurança pública nasceu a partir da minha militância em entidades de direitos humanos. Resumidamente, é isso, Daniel. Bom saber que você, então, também bebeu e partilhou dessa mesma fonte, e estamos aqui com o nosso irmão João Sana, lá da Comissão de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana de Vitória, o Laudelino, assessor da Comissão do Laicato da CNBB, o Manuel Alves Oliveira, lá de Cachoeiro do Itapemirim, também Vera Araújo, né, que compartilha conosco a responsabilidade da Comissão de Justiça e Paz, dizendo que esse debate é essencial, né? A Maria José da Costa Santos também dá o seu bom dia. E, dizendo isso, eu estou dizendo da amplitude, Benedito, desse programa que temos firmado todas as sextas-feiras, entrevistando bispos, pastoralistas, especialistas em temas que estão na atualidade. E eu queria, então, aproveitar o programa de hoje para dizer que nós estamos
lançando, a partir de agora pela manhã, a nota pública. Nós tínhamos feito com a adesão, então, de cerca de 25 entre as comissões de Justiça e Paz ativas no país, Benedito Mariano. Nós estamos num processo intenso de construção de novas comissões de Justiça e Paz, estabelecemos até uma meta de dobrar o número daquelas que já existem, e nos surpreendeu porque foi a nota pública que submetemos à adesão de outras organizações, movimentos sociais como o MST aderiram, a Comissão de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da CNBB, as várias pastorais sociais, a CPT, a Pastoral Operária, e ao todo chegamos, caros e caras que nos acompanham no programa Despertar, a mais de 350 adesões a essa nota pública. Então, em algum momento aqui no programa nós vamos ler trechos dessa nota pública e, ao mesmo tempo, imediatamente divulgá-la e enviá-la a todos aqueles e aquelas que gentilmente aderiram. E essas, Benedito, são só de organizações, coletivos e entidades. A gente tem feito o possível, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, de não expor pessoas físicas, mas a partir dos critérios que nós aprendemos ao longo da nossa história, de poder fazer esse traçado. Então, isso significa para nós, Benedito Mariano, que há uma sensibilidade em nível nacional e há uma indignação em relação ao que ocorreu nessa semana passada, mas que vem ocorrendo diuturnamente, infelizmente, né? E o que a gente queria que você nos ajudasse a compreender é o que está acontecendo, afinal de contas, com as atuais forças policiais do nosso país, né? Como é que... quais são as causas que estão por trás de chacinas, como ocorreu em Jacarezinho, agora na Vila Cruzeiro, essa ação bestial, truculenta daquela equipe da Polícia Rodoviária Federal, que era sempre tida como uma polícia de elite, uma polícia respeitadora de direitos, e faz uma câmara de gás numa cena que realmente chocou a muitos no país e no mundo inteiro. Então, por que as forças de segurança atuam contra o povo e poupam as elites no nosso país? O que está acontecendo, afinal de contas, com as polícias em nível dos estados brasileiros e da União Federal? Contigo, Mariano. Bom, primeiro, parabéns à Comissão Brasileira pela nota e pelo apoio de várias entidades. Queria aproveitar aqui e saudar meu amigo João Sana, do Espírito Santo, foi ele que nos aproximou aqui e deve estar acompanhando. Grande abraço para o Sana, um parceiro na luta pelos direitos humanos há muito tempo. O que está acontecendo, Daniel, é que as forças policiais estão exacerbando o preconceito histórico que as polícias têm contra pobres e negros, né? As nossas polícias carregam um preconceito histórico contra pobres e negros. E num governo federal hoje, de extrema-direita, fascista, né, que aplaude o excesso policial, as polícias se sentem à vontade, setores das polícias, evidentemente, se sentem à vontade de cometer excesso. O atual governo, em 3 anos e meio, teve 2 iniciativas na área de segurança pública, e eu escrevi isso num artigo no Estadão a semana passada. A primeira iniciativa é ampliar a excludente de ilicitude, que é prevista no Código Penal brasileiro, no artigo 23, propondo a possibilidade de não aplicar pena, ou seja, não julgar policiais por excesso cometido, né? E apresenta uma proposta de inciso, né? Ampliando a excludente de ilicitude, toda vez que ocorrer medo, surpresa ou violenta emoção do policial. São situações extremamente subjetivas, né? É um absurdo uma proposta de excludente de ilicitude
eu chamo isso de uma aberração jurídica, talvez a maior aberração jurídica da República, e feito por um juiz federal, né? Porque quem encaminhou o projeto do governo, do atual governo, ao Congresso Nacional foi o ex-juiz Sérgio Moro. Eu teria vergonha, né, como juiz, de apresentar uma proposta absurda dessa, que, de uma certa maneira, abre aspas, daria carta branca, fecha aspas, para a polícia matar. O Congresso Nacional rechaçou essa iniciativa, mas mesmo rechaçando, o fato do governo federal propor a ampliação a partir de situações subjetivas da excludente de licitude, direta ou indiretamente, e nós estamos vendo que diretamente, motivou setores da polícia a cometer excesso, porque foi um indicativo de que, partindo do governo federal, que o excesso não seria punido. A segunda proposta feita nesses 3 anos e meio do atual governo de extrema-direita é a tentativa de acabar com o Estatuto do Desarmamento. E, se nós formos observar nas redes sociais, tem muitos apoiadores do governo que propõem acabar com o Estatuto do Desarmamento, que ele é de 2003 e foi fundamental para diminuir o número de armas no país. E como se dá a tentativa de acabar com o Estatuto do Desarmamento? Com vários decretos que facilitam o acesso de arma de fogo. Então, a iniciativa de ampliar a excludente de licitude ampliou as chacinas, né? E as vítimas da chacina são sempre as mesmas. A violência policial ela é dirigida, né? Quem sofre violência policial no Brasil são os pobres e negros, sobretudo a juventude negra das nossas periferias. Então, essa iniciativa de flexibilizar o uso de arma facilita também o acesso dessas armas às organizações criminosas, eu diria as milícias em especial, né? Então, aumenta a truculência policial, a violência contra as mulheres, contra os povos indígenas, contra as comunidades tradicionais, contra os movimentos sociais populares, porque o atual governo não prega a paz, prega o ódio, né? E despreza, com essas iniciativas, despreza a democracia e o Estado democrático de direito. O caso dos policiais da Polícia Rodoviária Federal, que executaram o Genivaldo de Jesus Santos, em Sergipe, né? Improvisando uma câmara de gás numa viatura, fechando a viatura e soltando gás lacrimogêneo, né? Essa execução se deu por o Genivaldo estar sem capacete. No interior do Sergipe ou de outros estados do Nordeste, é muito comum as pessoas não usarem capacete, é como se estivesse numa motocicleta, né? E o atual presidente, nas suas motociatas, né, com dinheiro público, por várias vezes a mídia divulgou ele sem capacete, com apoio de policiais rodoviários federais, né? A nota, no primeiro momento dessa execução, né, foi esdrúxula, foi vergonhosa, porque diz que usaram equipamento de menor letalidade, mas executaram um cidadão pobre, negro, dentro da viatura, com gás lacrimogêneo, uma espécie
de câmara de gás. Então, não é instrumento de menor potencial ofensivo, é tortura, né? É um crime que lesa a humanidade pela sua crueldade, né? Depois da repercussão, em 10 dias, no Brasil e internacionalmente, a direção da Polícia Rodoviária Federal mudou o discurso e diz que repudiam a ação, mas foi uma ação isolada. Toda ação isolada que acontece sistematicamente deixa de ser uma ação isolada. E você disse bem, Daniel, a Polícia Rodoviária Federal é uma instituição nacional de excelência, né? Temos, fora esse período atual desse governo fascista, de extrema-direita, tivemos muito poucos casos graves envolvendo policiais rodoviários federais, né? É que a direção da Polícia Rodoviária Federal hoje é vinculada a esse governo e vinculada ao perfil desse governo, que é um perfil de crítica, de ódio, de desrespeito aos pobres, aos negros, às minorias, né? Então, infelizmente, nós temos observado uma mudança de rota da Polícia Rodoviária Federal, né? Extinguir a Comissão de Direitos Humanos que existiam na comissão, na Polícia Rodoviária Federal. Portanto, eu acho que tem que ter uma punição rigorosa do ponto de vista administrativo e serem julgados por homicídio doloso por motivo torpe, né? Quer dizer, essas situações acontecem quando, direto ou indiretamente, um governo federal estimula o excesso e não a atuação dos policiais dentro da legalidade democrática e de respeito ao cidadão. Então, Benedito Mariano, agradecemos a Edila, que também faz parte da Comissão de Justiça e Paz aqui da Arquidiocese de Brasília, elogia, muito rica e esclarecedora essa conversa. A violência aumentou exponencialmente nos últimos 3 anos, né? E muito do que se dizia era que um governo forte iria conter a violência, mas o que nós estamos vendo é exatamente o contrário, né? Também nos acompanha a Rosa Souza, lá de Ji, Paraná, ela que coordena a Escola de Fé e Política das mais antigas. O Giovanni José Leão também está conosco, nos acompanhando. E já divulgamos aqui o Erivaldo Barbosa, lá do nosso querido Ceará, também está aqui conosco, do Laicato. O Reinaldo Oliveira, da Pastoral Fé e Política, lá do CNLB de Itupeva, São Paulo. O pastor Teobaldo, lá de Cuiabá, ele que conforma conosco a coordenação da campanha Vida por um Fio. Nosso querido Selvino Reck, lá do Rio Grande do Sul, também saudando e ressaltando, Benedito Mariano, que existem os policiais antifascistas, né? Inclusive, Selvino, eles assinam a nota conosco, essa nota que nós acabamos de divulgar. Esse é o primeiro ato de divulgação dessa nota, com mais de 350 assinaturas e de entidades, de coletivos, de organizações, e é muito importante. É preciso que as polícias se voltem aos estudos de direitos humanos para que estejam a serviço do povo, especialmente dos mais pobres. E é na continuidade da sua reflexão que a gente quer continuar, Benedito, né? Por que há tantos ataques, né? E esse desmonte? Que interesses do Estatuto do Desarmamento? Você muito bem indicou como é que ele foi sendo corroído, né? Desconstruído por meio de iniciativas legislativas que foram sendo aprovadas, né? E essa liberação tremenda de armas, né? Alimenta as milícias, mas, ao mesmo tempo, a violência também contra as mulheres, a violência dita por motivos fúteis, por conflitos no trânsito, né? E na mira estão
os movimentos sociais e populares, os povos indígenas, comunidades tradicionais, os afrodescendentes das periferias urbanas, membros da comunidade LGBTQIA+, né? E aí eu venho com a pergunta, né? Nesse quadro, qual é o papel das polícias? Tem razão de ser polícia numa democracia? Então, aqui a gente poderia colocar alguns elementos que pudessem iluminar, então, todo esse espectro, porque sobre isso a gente conversou muito no Estatuto do Desarmamento, né? E a redução das armas disponíveis foi a pressão da indústria das armas? O que está por detrás disso, Benedito? E, mais uma vez, qual é o papel das polícias numa democracia? Quando se flexibiliza o Estatuto do Desarmamento, acontece duas coisas de imediato. Primeiro, o governo federal, com essa iniciativa, passa para a população uma responsabilidade que é o Estado. Então, lava as mãos, né? E lava as mãos produzindo mais violência, né? Porque vai ter mais gente armada e que não tem conhecimento do uso de armas. Além do cidadão comum mais armado, também vai estar mais armado as organizações criminosas, em especial as milícias, que não é de agora que nós sabemos que há uma referência, o atual governo tem uma referência de apoio às milícias, e isso é público e já foi vastamente apresentado pela mídia. Os 350 anos de escravidão, Daniel, estabeleceu esse preconceito histórico contra a população negra, né? Em especial, né? Então, as chacinas que nós conhecemos, e, infelizmente, num governo que aplaude o excesso, elas aumentaram, né? As vítimas são sempre os pobres negros, em especial a juventude negra. Então, queria enfatizar que a letalidade policial não é aleatória, e nunca foi aleatória, né? Qual é o papel da polícia na democracia? O papel da polícia na democracia é proteger as pessoas, né? E ser uma instituição democrática, cidadã e antirracista. Nós temos que, no aparato repressivo do Estado, nas polícias, incorporar a questão do antirracismo, do racismo estrutural. Enquanto nós não incorporarmos o racismo estrutural, o antirracismo nas nossas instituições policiais, ainda vamos ter esse preconceito histórico, essa cultura de preconceito em razão de 3 séculos e meio de escravidão, né? Evidentemente que a escravidão, os 350 anos, não influenciou só nas polícias. Nós temos que também discutiu o racismo estrutural nos ministérios públicos estadual e federal, no poder judiciário, né? Que ainda carregam uma cultura oligárquica muito forte, né? Mas, evidentemente, que isso se expressa com maior visibilidade aqueles que estão na rua, na atividade policial. E eu sou muito otimista, a maioria dos policiais são vocacionados para o trabalho de defender as pessoas, mas quando o próprio Estado privilegia ações de truculência, de excesso, né, prevalece nas instituições esse setor que sempre existiu, mas agora está mais exacerbado, de atuação que não respeita a legalidade democrática, né? Infelizmente, Daniel, a transição democrática
no país, que temos como marco as eleições de 1982 e a Constituição de 1988, não estabeleceu a transição democrática um sistema de segurança pública democrático. O sistema que nós temos ainda tem muito das estruturas do período imperial do século XIX e muitas estruturas do período de arbítrio do país. Eu diria aí do período da ditadura Vargas e do longo período da ditadura militar. Portanto, nós avançamos na Constituição em vários aspectos, nos direitos civis e políticos, nos direitos coletivos, mas no que se refere à segurança pública, nós não tivemos avanços estruturais na transição democrática. E agora, mais do que nunca, para ter avanços na área de segurança pública, os governos estaduais, o governo federal, e não será esse que está aí, porque esse não valoriza o Estado democrático de direito e a democracia, precisam incorporar nas suas propostas, na área federal e estadual, a questão do antirracismo. Nós não construiremos uma polícia cidadã e democrática se não incorporarmos o antirracismo. 60% a 80% das vítimas da letalidade policial do país são jovens negros pobres das periferias. Em alguns estados, 60%, 65%, mas em outros estados, 80%, 90% das vítimas. Portanto, não dá mais para a transição democrática não se manifestar, não ter como projeto político a luta antirracista. Sem ela, nós vamos continuar ainda vendo situações como essa chacina absurda que você citou no Rio de Janeiro, e antes já havia tido outra com 28 mortos, né? E sem uma investigação objetiva das chacinas, né? Após vira segredo de Estado, então o Ministério Público, as defensorias, e as defensorias ainda têm tido uma postura mais firme, mas os ministérios públicos estaduais têm que ter uma ação mais firme do ponto de vista da sua missão constitucional, que é fazer controle externo da atividade policial. Eu diria que o Ministério Público, em geral, faz muito pouco controle externo da atividade policial. Então, ainda temos muito que trabalhar, porque não há um sistema democrático, cidadão e antirracista, e esse sistema possibilita a existência de milícias, né? Porque as milícias têm, todo isso é divulgado na mídia, é formada por ex-policiais, né? na sua grande maioria. Então, nós temos que ter órgãos de controle interno fortalecidos, as corregedorias, órgãos de controle social, como as ouvidorias da polícia, com autonomia e independência, e órgãos de controle externo, como que é a função do Ministério Público, exercendo com mais força essa atribuição constitucional, né? E criar uma nova formação nas polícias, né? E quando eu falo de criar uma formação incorporando a luta antirracista, o racismo estrutural, é que as polícias convidem os movimentos sociais e populares para serem docentes nas academias e escolas das polícias. O movimento negro, né?
os intelectuais que trabalham com a questão do racismo estrutural há décadas, estes devem ser os docentes, os professores, né? Porque não basta ter o racismo estrutural, o antirracismo na estrutura Na curricular, grade curricular, na né? grade curricular. Quem vai ser o docente? Então, se não for aqueles que, historicamente, lutaram e lutam, né, pelo antirracismo, e aí os movimentos negros, e nós temos intelectuais que já escreveram muito sobre o racismo estrutural. São esses que devem ir para dentro da polícia. Agora, isso vai se dar num governo democrático, né? Então, a minha expectativa é que os candidatos a governo, aos governos dos estados do campo democrático, né, incorpore a questão do antirracismo nas suas propostas de segurança pública. E também os candidatos, temos poucos, mas os candidatos do campo democrático na disputa da presidência da República também incorporam. Benedito, nesse bloco, praticamente o nosso último de debate, depois a gente vai passar também as suas considerações finais, que entram, então, um pouquinho a pergunta o que fazer, né? O que a população em geral pode fazer diante dessa atuação criminosa de alguns desses setores policiais, né? E as lideranças da sociedade civil, agentes de pastoral e educadores? Que atitudes podem ter diante dessa situação? As nossas comissões municipais, você que tem a experiência de ter passado e de estar ainda nessa perspectiva, né, da conversa com o próprio Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Como que podemos fazer para fortalecer a democracia e o papel de segurança cidadã dos agentes da segurança pública, né? E como obter informações seguras. Somado a isso, então, eu também amplifico a voz aqui, né? O Luiz Cláudio Galhardi, ele parabeniza, ele que é do Londrina Paseando, também conosco acompanhando. O Laudelino pergunta, né? Milhares de policiais aposentados do Rio estão recebendo armas gratuitamente. O que isso significa, afinal de contas, né? E é muito importante, Erivaldo ressalta lá do Ceará também, o Inácio, do Fórum de Direitos Humanos da Terra de Cuiabá, também nos saúda, o Giovanni, que é lá da CPT, da Comissão de Justiça e Paz, da Diocese de Palmares, pergunta: numa situação de conflito do campo ou de reintegração de posse, qual deve ser o papel das polícias? E como denunciar abusos? Quais são os mecanismos, né? E a Margarida Onofre, que atua na Pastoral Carcerária e também membro da nossa Comissão Justiça e Paz aqui da Arquidiocese de Brasília, ele pergunta: com sua longa experiência de ouvidor em segurança pública, como preparar nossos irmãos policiais para que vejam os jovens, principalmente jovens pobres e negros, como um olhar sem o racismo, né? Não preconceituoso, não discriminatório, né? E Teobaldo afirma aqui que a função da polícia no sistema democrático é justamente a defesa dos direitos humanos, inibir a violência nas relações humanas, no apoio à justiça e paz. Então, agora esse bloco um pouquinho de ações concretas, algum esclarecimento que foi solicitado, né, para que a gente possa pensar isso daqui por diante, né, até que nós tenhamos as eleições e um novo possível governo que retome a democracia no país, nós vamos viver muitos meses ainda, nesse período até o final do ano, mais de 6 meses, 7 meses, 8 meses, para quem estamos iniciando junho agora, e o que a gente vai fazer até lá, né? Então, essa é a pergunta. Essas armas todas, esses armamentos, é para impedir que quem foi eleito tome posse, Benito Mariano? Que história é essa que está por detrás disso? O papel das polícias na democracia é atuar dentro da legalidade democrática sem preconceito social e racial. Infelizmente, ainda temos que caminhar muito para que tenhamos uma polícia que atue
isso estritamente na legalidade policial e sem preconceito social e racial. Para isso, nós temos vários caminhos. Você disse o que fazer, né? Primeiro, eu acho que nós temos isso, do ponto de vista dos governos do campo democrático, dialogar mais com as polícias, né? A transição, o campo democrático e a esquerda dialogou muito pouco com os policiais, né? E para nós construirmos uma polícia democrática, cidadã e antirracista, nós temos que trazer os policiais para essa perspectiva. Então, nós temos que dialogar melhor com as polícias. E dialogar com as polícias, propondo melhorias salariais. As bases das nossas polícias são muito mal pagas, né? Criar programas de saúde mental para as polícias. O suicídio policial é muito alto. Aqui no estado de São Paulo, eu, quando fui ouvidor, fiz uma pesquisa. O suicídio policial é, em média, 4 vezes maior que na sociedade. A primeira causa de vitimização de policiais civis e a segunda de policiais militares, que é a primeira é o bico, o serviço extra policial. Então, nós temos que dialogar, propor regras, uma nova diretrizes para uma polícia democrática, cidadã e antirracista, e dialogar com os policiais, né? Nós não mudaremos as polícias se não tivermos amplo apoio das polícias, né? E o atual governo valorizou, né, o senso comum, né, e valorizou o setor minoritário da polícia, que não são todos, a maioria não, evidentemente, não está envolvido nesses casos de truculência, de assassinos, né? Mas o governo valorizou o excesso, né? Valorizou a truculência, né? Então, nós temos que dialogar com as polícias para valorizar a maioria dos bons policiais, né? E estabelecer novas diretrizes na área de segurança pública. Nessa perspectiva, Daniel, eu também faço parte do IRI, um instituto para o Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, o IRI, que é formado de maneira muito plural, os seus membros e os coordenadores de núcleos. Lá temos gente de esquerda, do campo democrático, temos ex-ministros de várias correntes políticas, temos um general, né, que foi ministro no governo da transição democrática. Então, é um instituto extremamente plural e democrático. E, na condição de coordenador do Núcleo de Segurança Pública na Democracia, eu fui convidado pelo presidente a fazer diretrizes para a segurança pública. Nós lançamos em março desse ano essas diretrizes, que se chama Diretrizes para uma Segurança Pública Democrática, Cidadã e Antirracista. E tem várias propostas aos governos estaduais e ao governo e um futuro governo federal democrático, né? Então, o que fazer? Eu acho que a sociedade civil, né, as entidades da sociedade civil, as comissões de justiça e paz, não só a nacional da CNBB, mas as outras dos estados, têm que propor diretrizes na área de segurança pública, na lógica da legalidade democrática e dos direitos humanos. Tem que propor e exigir, né, que se criem políticas novas na área de segurança pública, nessa perspectiva democrática, cidadã e antirracista. Você disse bem, o movimento de policiais antifascismo tem um papel importante, foram perseguidos pelo atual governo. Então, se interessar a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, eu mando, Daniel, para você
essas Eu já ia diretrizes. perguntar como que a gente poderia ter acesso Não, para te fazer mando chegar hoje, as terminando o nosso comissões, encontro, eu já te mando essas diretrizes. Acho por favor. importante é, dialogar com os bispos, com a CNBB, com a Comissão Brasileira. Essas diretrizes são fruto de acúmulo de muitos anos no debate sobre segurança pública, então acho que pode ser uma contribuição importante. Né? Então, nós temos que propor e exigir, né, do campo democrático. O campo democrático, a transição democrática, avançou muito pouco na agenda da segurança pública. E, como avançou muito pouco, deu espaço para que as propostas reacionárias, fascistas, tivessem força em alguns setores das polícias. Mas eu estou convencido que, se nós dialogarmos com as polícias, nós vamos ter uma ampla maioria de policiais abertos para construir um novo sistema de segurança pública sobre novos paradigmas. É extremamente preocupante essa liberação de armas. Né? É um governo que sistematicamente ameaça as instituições democráticas. Né? Então, se eventualmente nós tivermos, e tudo indica que nós caminhamos para isso, né? Um novo governo no próximo ano, essas manifestações podem indicar que o atual governo não aceite as regras democráticas das eleições. E o que fazer para garantir que o resultado das eleições sejam efetivamente cumpridas, continuar mobilizando, denunciando as ameaças contra o Estado Democrático de Direito, né? Ficarmos alerta, né? Porque, evidentemente, tem um grupo que vem se aproveitando dessa política de acesso a armas e que nunca houve tanta compra de armas nesse período de 3 anos. Mas a democracia vai vencer. O Estado Democrático de Direito vai vencer. Quem ganhar as eleições no dia 1º de janeiro vai assumir. Né? E nós temos que estar com a sociedade civil mobilizada para garantir a legalidade democrática, para garantir que o Brasil, que a partir do ano que vem seja reconstruído o país. Né? O que está em jogo agora é reconstruir o Estado Democrático de Direito, reconstruir aqueles direitos que foram negados nesse período de 3 anos e meio, que foram extintos. Né? Então, eu acredito que vai ter uma certa resistência desses setores mais radicais de que apoiam o atual governo, mas vai ter muita ação democrática dentro da legalidade das instituições, da sociedade civil, e aí falando de sociedade civil no sentido mais amplo, né? Inclusive apoio da comunidade internacional. Então, eu não tenho receio de que nós vamos virar essa página de um período muito obscuro em que, como você disse, os mais pobres, a juventude negra está sofrendo muito mais, né? Porque se há uma cultura de preconceito, essa cultura se amplia quando nós temos um governo que prega o ódio e não a paz, que prega o excesso e não a legalidade democrática. Então, Benedito, Mariano, eu reitero, então, esse pedido, né?
O João Sana, muito atento aqui, já postou, me pedindo que lhe pedisse para disponibilizar esse texto. Então, tão logo você encaminhe, eu vou disponibilizar na rede que temos aqui, Brasileira de Justiça e Paz, que envolve, então, tanto as comissões ligadas às dioceses e arquidioceses, como as comissões ligadas aos regionais da CNBB. Nós tínhamos um momento de crescimento e reanimação dessas comissões, como também as comissões de Justiça e Paz e Integridade da Criação, da vida religiosa, aproveitando, então, todo esse incentivo e a preocupação socioambiental que o Papa Francisco também tem apresentado, né? Eu quero reiterar que eu até enviei para você agora, Benedito, a nossa nota, se nos espaços que você tiver acesso, você puder também dar ampla divulgação, e eu peço também a todos e a todas que estão nos acompanhando que possam fazer o mesmo, né? Justamente nós temos pensado, enquanto coordenação da Comissão Brasileira, teremos sessão ordinária da comissão começando hoje, né, nesse final de semana, e a gente justamente tinha conversado na coordenação de poder puxar uma iniciativa, e acredito que com esse número de adesões agora, nós realmente vamos integrar. E nessa perspectiva de fortalecer a verdade nas eleições e garantir que o resultado seja efetivado das eleições, nós estamos em diálogo com o Tribunal Superior Eleitoral. A CBJP tem liderado um conjunto de organizações que têm dialogado no sentido de acompanharmos para, com observadores da sociedade civil e internacionais, garantirmos realmente a lisura do processo eleitoral brasileiro. Não podemos colocar nenhuma suspeição sobre aquilo que resultou, inclusive, na posse do atual governo federal, que nós tanto criticamos por conta de suas práticas criminosas, que geram a morte de tantos brasileiros, como foi nesse caso da Covid, com tanta manipulação e corrupção que aconteceu no momento da aquisição das vacinas, né? Eu, como tenho mais de 50 anos, hoje vou procurar minha quarta dose, porque é nesse espírito de valorizar a ciência ao mesmo tempo que a gente tem caminhado, né? E também compartilho aqui, eu estive, Benedito Mariano, aqui na Universidade Católica, quando houve elevação para nível superior, trabalhando com 1/3 dos policiais militares do Distrito Federal, né? E eu que tinha, na minha juventude, corrido da polícia, né? Fui ao encontro e fizemos, então, realmente uma experiência interessante. Eu coordenei a área de formação em direitos humanos, temos uma experiência interessante também, que está registrada, que se virou um curso de tecnólogo em segurança e ordem pública, né? E acredito que essas contribuições que você nos envia serão muito importantes para continuarmos e seguirmos nesse debate. Estamos chegando, então, ao final do programa. Eu passo novamente a palavra para você, Benedito, agradecendo muito, né? Muitos elogios aqui, né? E, ao mesmo tempo, toda essa situação da milícia que precisa ser enfrentada. O Manuel Alves coloca aqui em diálogo com o Movimento Negro e o governo do Estado do Espírito Santo, quando solicitaram que mais providência dos assassinatos contra a juventude negra, respondeu: eu não tenho controle sobre a polícia. Então, esse diálogo e essa situação da relação dos governos estaduais com as polícias militares realmente é um capítulo que merecerá um outro momento conosco, quem sabe discutindo, então, um pouco contigo, e até para que você coloque também um pouco a sua experiência como secretário de Segurança Cidadã em Diadema, no ABC, um local berço de tantas lutas sociais, é importante para que nós possamos conhecer, né? Nossos agradecimentos desde já. Contigo, então, a palavra para encerrar esse nosso programa Despertar com Justiça e Paz, que vai ao ar todas as sextas-feiras, 8 horas da manhã, para que a gente possa ter um final de semana de muita atuação cidadã, militante, para que possamos resgatar a democracia no nosso país. Contigo, Benedito. Daniel, eu agradeço o convite, foi um prazer participar aqui do Despertar da Justiça e Paz, Despertar da consciência, da importância da cidadania, da construção contínua da Justiça e Paz. Então,
Parabéns pelo programa, parabéns pela a direção da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. A Igreja teve um papel histórico importante para que nós conseguíssemos conquistar a transição democrática. Então, a Igreja no Brasil, em especial a CNBB, tem um papel estratégico, teve e continua tendo um papel estratégico importante. E eu diria, no período do obscurantismo, no período mais difícil, que é o que nós estamos vivendo hoje, talvez um dos períodos mais difíceis da República, é que nós temos que também ampliar as nossas ações na defesa da democracia, na defesa do Estado Democrático de Direito, e as instituições da sociedade civil têm papel estratégico para impulsionar nos governos estaduais e federal as mudanças que a população tanto quer e espera. Então, esse tipo de programa, essa nota da comissão com várias entidades, são fundamentais para dizer que nós não vamos ficar parados, né, sem se manifestar numa situação de um governo que reprime a população, que tem uma visão retrógrada, né, que esperamos que nessas eleições nós passamos a ter uma nova perspectiva de reconstruir o Brasil e fortalecer os direitos humanos, a democracia e o Estado Democrático de Direito. Você disse bem, esse governo teve uma postura negacionista com relação às vacinas, né? Isso diretamente influenciou nos mais de 640, 650 mil mortos pelo Covid, né? Então, aqui queria também, nessa manhã, me solidarizar com todos os familiares das vítimas do Covid. Ainda nós não acabamos com a pandemia, parece que está vindo uma nova onda, né? Então, você é idoso, eu sou mais, eu já tomei a 4ª dose. Temos que acreditar na ciência, né? E que nós possamos ter uma vida melhor a partir de um novo governo, não esse governo reacionário, fascista, que tanto mal traz à população, em especial à população pobre e negra do país. Que Deus abençoe a todos nós e que continuamos na luta em defesa da paz, da justiça, da democracia e por um país menos racista. Muito obrigado, Benedito. Mariano, hoje estamos concluindo agora o nosso programa Justiça e Paz, sobre qual é o papel das polícias na democracia. Contamos com Benedito Mariano, com toda a sua experiência de ex-ouvidor da Polícia da Segurança Pública no estado de São Paulo, agora secretário de Segurança Cidadã em Diadema, e vamos divulgar depois nos espaços das nossas organizações essa nota pública e, ao mesmo tempo, iniciarmos um debate, ou continuarmos, ou fortalecermos a retomada do debate sobre o Estatuto do Desarmamento, que continua sendo uma pauta atualíssima. Benedito Mariano, muito obrigado, bom trabalho, e a todos e a todas um bom final de semana com justiça e paz. Até a próxima sexta, quando nos encontraremos novamente por aqui no canal do YouTube da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, seguindo no Encantar a Política, que é a nossa proposição para essas eleições gerais de 2022. Muito obrigado, bom dia. Bom dia.